Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho uma honra de entrevistar a idealizadora desse podcast, a doutora Laís Cunha. Você que está nos assistindo, não esquece de se inscrever no canal, se estiver no YouTube, compartilhar com o máximo de amigos que você puder. Doutora Laís, que honra lhe entrevistar nesse dia. Tudo bem com você? Tudo bem, eu agradeço muito pelo convite. A honra é minha, né? Por ter recebido um convite tão especial vindo de um grande amigo. E é isso aí. Um grande nome da ortopedia no Brasil e no mundo, né? Quem dera um dia. Como você está? Tudo bem? Como é que está a ortopedia? Quais são as tendências aí, o que tem aí de novidade no mercado? Antes da gente começar, a gente vai falar sobre Joanete Pé Plano, né? A gente vai falar bastante. Tem novidades, assim, você pode dar um spoiler sobre o que tá de... assim, você até me perguntou esses dias, né, no Instagram, numa caixinha. Isso, aquelas caixinhas que eu mando, geralmente eu ligo as perguntas difíceis, o que tem né? de mais novo dentro da nossa especialidade de ortopedia, e pelo que eu vejo, assim, quando a gente estuda bastante, eu acho que a cirurgia robótica, ela tá vindo bem grande, assim, né, principalmente aqui no Brasil. Principalmente para articulações de joelho, quadril, ombro, né, grandes articulações. E a medicina regenerativa, né, que nos Estados Unidos, por exemplo, já é algo autorizado, então eles já fazem lá com uma grande frequência. Aqui no Brasil, um pouquinho mais atrasado, infelizmente, mas a gente já consegue fazer e a gente vê grandes resultados, assim, evitando uma cirurgia muito invasiva no paciente. Legal. Antes de a gente entrar no tema, me fala como foi que a ortopedia entrou na sua vida como propósito, né? Porque em algumas conversas você me falou muito sobre propósito, né? Sobre se envolver ali com o paciente no sentido da empatia, de querer o melhor para o paciente, né? Como foi que você descobriu a ortopedia dentro desse movimento de propósito? Eu sempre gostei muito, eu vou falar até igual a minha amiga, muito de esporte, né? Eu sempre fui muito, muito, muito ligada ao esporte. Jogava, inclusive quando eu era criança, assim, a minha dúvida sempre foi medicina ou jogar futebol. Uau. Né? Era sempre a minha dúvida. Mas aí a gente começa a estudar, começa a conversar bastante, ver os conselhos das pessoas mais velhas que estão com a gente. E eu acabei escolhendo, porque eu sempre achei muito lindo, a medicina. E dentro da medicina eu também era muito ligada ao esporte. Então, eu fui diretora de esporte, da atlética, né? E dentro disso, eu sempre via muitas lesões no pé e tornozelo, inclusive nos meus, né? Que eu jogava muita bola. E aí, nos últimos anos da faculdade, igual eu tinha falado, acho que no outro podcast com a Pri, eu fiquei muito em dúvida entre cirurgia vascular e cirurgia ortopédica, né? Então, eu sabia que eu queria algo prático e resolutivo, mas a cirurgia ortopédica, ela me ganhou por ser muito ligada à parte do esporte, né? E aí eu comecei a acompanhar bastante a parte de ortopedia, acompanhei um dos meus chefes antigos lá de pé, e ele corrigindo as deformidades do pé e dando função alinhado com estética. Eu achei aquilo incrível. Uau. Além da parte esportiva também, né? Que a gente trabalha bastante no pé e no tornozelo. E aí eu entrei na residência de pé já meio que tendenciosa para fazer ortopedia e cirurgia de pé e tornozelo. Incrível. E falando agora como leigo, né? O pé, ele nos dá a oportunidade de a gente caminhar, né? De a gente alcançar novos lugares, né? E é tão natural você andar que quando você não tem dor, talvez você nem valorize a importância de andar, de caminhar tranquilo, né? Sim. Mas quando vem aquela dor, né? Aquele incômodo que você perde esse movimento, ou se não 100%, né? Mas perde aquela mobilidade natural que você tinha, é aí que você entende a importância, né? Sem dúvida. De desenvolver um bom tratamento, né? Exato. E cuidar. Você perde bastante a qualidade de vida ali enquanto você está com
um pé um pouco mais restrito, ou imobilizado, ou que às vezes precisa de uma cirurgia, né, para corrigir. E é uma área de carga, né? Então ele aguenta todo o peso do corpo. Então eu acho muito diferente de você, por exemplo, machucar a mão ou o antebraço, você imobiliza. Sim. Lógico que aquilo traz também uma limitação funcional, mas eu acho que o pé e o tornozelo ou o joelho, base, parte né? de membros inferiores, é a base, sim, e dificulta bastante, limita bastante o dia a dia do paciente. Né? Então, já encontramos mais um propósito, né, dentro da sua profissão, que é tornar um novo caminhar ali, né? Gerar um novo caminhar para... Novos passos, como o Diego Perfeito. diz. Que incrível. Vamos falar sobre Joanete agora? Vamos falar sobre Joanete. Então, quais são os principais sintomas, né? As pessoas que estão nos assistindo agora, provavelmente elas podem ter, né, um sintoma ali. Como ela consegue identificar quais são as causas? Você pode explicar um pouco para a gente, por favor? O Joanete, ele é conhecido, né? O termo técnico é hallux valgus. Né? As pessoas, elas confundem muito porque elas acham que o joanete é uma formação de um osso novo ali, naquela região medial do dedo, né? Do dedão. Mas não é isso. Na verdade, o joanete, ele é um desvio, né, de um osso que chama metatarso. Esse osso, ele desvia para medial, para dentro do pé, da linha medial. E conforme ele desvia para medial, vai acontecendo uma alteração biomecânica, né? Um ciclo ali. E o dedo, né, que a gente chama de hallux, o dedão, ele vai desviando para a lateral, para a parte de fora. E isso vai formando um ângulo. Conforme esse ângulo vai se formando, vai formando aquela proeminência óssea que existe ali, que as pessoas confundem que é um osso novo, mas não é. É uma angulação aumentada. E conforme vai progredindo essa angulação, o dedão, ele vai rodando, né? A gente chama de pronação do hallux. E isso vai se agravando, porque vai formando um ciclo. E é uma doença progressiva, né? É uma deformidade óssea e progressiva. Ela se dá, geralmente, em pessoas que têm uma predisposição genética, na maioria das vezes, né? E muito mais em mulheres do que homens. Por quê? Porque mulher, ela costuma usar sapatos não tão adequados no seu dia a dia. Salto então, alto, né? O salto alto ou sapatos que têm um bico mais estreito, né? A mulher, às vezes, ela também tem mais hiperfrouxidão ligamentar, o que pode ser um fator predisponente ali para formar o hallux valgus, ou uma hipermobilidade, né, por conta da hiperfrouxidão. Então, a tendência é ser mais em mulheres. Sim, tem uma idade específica que inicia ali o... Geralmente, mulheres entre 18 a 65 anos. É quando essa joanete, ela começa a se formar. Sim. Ainda mais quando tem a genética associada. E os tratamentos que são indicados? Tem tratamentos específicos de acordo com a particularidade? Como Sim, funciona? O paciente, ele começa a sentir dor, às vezes ele não tem dor, mas na maioria das vezes quando ele procura a gente é porque ele já tem uma dor, principalmente naquela angulação maior ali que a gente chama de bunion, né? Então aquele bunion, ele vai inflamando, ele vai dando atrito no calçado. A paciente mulher, ela não consegue mais usar um salto alto porque aquilo começa a doer bastante. Então é a hora que o paciente procura a gente, né? Existe o tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? O tratamento não cirúrgico, né? Para o joanete, que às vezes a gente orienta o paciente a usar sapatos mais confortáveis, com um bico mais alargado, às vezes fazer uma fisioterapia para tentar fortalecer a musculatura intrínseca do pé, né? Acho que basicamente isso, o tratamento conservador. E existe também alguns espaçadores, né? Que tem muitos, inclusive, a gente vê no Instagram muita propaganda de alguns espaçadores, de um dedo para o outro, assim, ou mesmo umas almofadas que protegem a sobrecarga embaixo dos dedos. Isso às vezes ajuda, mas ajuda no sintoma, né? Porque ele não vai reduzir a deformidade, muito menos ele vai diminuir a progressão daquela deformidade, né? Ela vai continuar progredindo.
né? Talvez retardando, né? Mas não... Retardando, exatamente. Mas ela não melhora a deformidade. Por isso que a gente considera uma deformidade cirúrgica. Perfeito, entendi. Tá. E em que momento... Porque quando eu estava pesquisando sobre esse tema, eu vi que várias pessoas têm dúvidas sobre a questão das dores, né? Ali, a cirurgia causa dor. Eu vou já te perguntar também sobre o pós-cirúrgico, né? Mas em que momento você considera que é cirúrgico, né? Que é um caso cirúrgico? Claro que tem a parte técnica, né? Mas para a pessoa que está nos assistindo agora, ela talvez olhar ali para o pé e falar assim, caramba, talvez eu esteja exatamente nesse momento, né? Sim, é um conceito um pouco mais antigo, mas a gente ainda usa ele, é quando o paciente ele tem uma deformidade, independente se a deformidade é leve, é moderada ou grave, só que ele tem uma dor associada àquilo. Então, isso... E quando ele tem uma falha do tratamento conservador, né? Ele tentou um tratamento conservador, que é esse que eu expliquei agora. Não obteve êxito, né? Exato. Então, aí a gente tende a indicar a cirurgia, né? Mas, hoje em dia, é interessante que é muito questionável na cirurgia do pé, você fazer uma cirurgia em um pé que é funcionalmente normal. Às vezes a pessoa tem a deformidade, mas ela não tem uma dor expressiva para levar ela para uma cirurgia, né? E os cirurgiões de pé, eles têm que, eu acho que ficar um pouco atentos, assim, e não ignorar, né, a parte desse aspecto emocional. Principalmente da mulher, sim, né? Que às vezes ela se incomoda esteticamente com o pé dela. Sim. Né? Ainda mais quando tem uma deformidade bem acentuada. Então, é uma coisa muito questionável hoje em dia, a cirurgia plástica dos pés, né? Isso dentro da nossa sociedade do pé e tornozelo. Sim. De não operar apenas pela dor, mas às vezes pela questão esteticamente. Estética, né? E aí, quando a gente pensa em estética, não tem só a relação exterior, né? Tem também o interior, que é a emoção, né? Sim. A pessoa se sentir bem ali, exato, né? E isso vai envolver várias outras vertentes, exato, ali, né? Que vão fazer toda a diferença. Mas a pergunta que não quer calar: tem dor na cirurgia? Como é o pós-cirúrgico? Essa dor, se houver, ela é acentuada ou ela é uma dor ali que pode ser equilibrada? Essa é a pergunta mais frequente, né, no consultório, porque a cirurgia tradicional, convencional, é aquela cirurgia aberta que tem uma incisão muito grande, né? E os pacientes, eles costumam, por cultura mesmo, escutar que demora muito para melhorar o joanete, que quando se faz a cirurgia do joanete, você fica meses, às vezes, sem pisar, e é uma cirurgia dolorosa, mas eu sou apaixonada, né, pela técnica minimamente invasiva. Boa. Que inclusive eu fui para fora, né, do Brasil para aprender um pouco mais sobre essa técnica minimamente invasiva, para correção não só de joanete, mas de várias deformidades no pé. Naquele mesmo dia ali, né? No mesmo processo cirúrgico, digamos exato. Assim. E aí, eu, quando voltei para o Brasil, né, depois desse fellow, eu comecei a entrar em contato com pessoas que já faziam esse procedimento aqui. E foi uma ligação muito legal, assim, comecei a fazer, e depois que eu comecei a fazer a cirurgia minimamente invasiva, não voltei mais a fazer a cirurgia aberta, né? Porque para mim ela é muito superior à cirurgia aberta, por vários motivos, né? A cirurgia ela é mais rápida, ela tem uma taxa de complicação muito menor do que a cirurgia aberta. Pós-cirúrgico mais rápido também? Pós-cirúrgico, a reabilitação é muito mais rápido, porque um dos princípios da cirurgia minimamente invasiva do pé, da cirurgia percutânea, é você pisar imediatamente após a cirurgia. Então, você pisando imediatamente após a cirurgia, é difícil você perder muito músculo, você atrofiar muito músculo, você não perde tanto equilíbrio, você acaba valorizando ou favorecendo a consolidação, né? O calo, o osso a colar mais rápido, né? Então, geralmente, falando mais assim da cirurgia em si, a gente costuma fazer um bloqueio,
local, né, no pé. Então, por conta de ser só um bloqueio local, não ser uma anestesia geral ou uma hack, né, a gente consegue dar alta para o paciente no mesmo dia. Se o paciente for da vontade dele, a gente consegue operar os 2 pés no mesmo dia, por ser uma cirurgia mais rápida. Sim. Né? E são furinhos na pele, né? Então, são furinhos de, no máximo, 4 a 5 milímetros. Então, a gente consegue tirar os pontos com 15 dias. Né? E eu penso que essa visão do paciente já sair andando desmistifica muito a questão da cirurgia, né? Porque geralmente quando você pensa em cirurgia, você vai ficar internado, né? Você vai ter aquele pós-cirúrgico super complicado, né? Os pacientes que chegam em mim, assim, a grande maioria, porque tem alguns que eles já dão uma pesquisada, eles já chegam um pouco informados que existe esse tipo de cirurgia. Mas a grande maioria ainda chega e fala assim, ai, doutora, meu pé dói muito, mas eu não quero fazer porque como eu vou voltar a trabalhar, uma amiga minha fez em tal época e foi muito ruim a recuperação dela. Então, você explica para o paciente, né, como é superior a técnica em relação à técnica tradicional. E ele sai pisando por 45 dias, já você perguntou o pós-operatório, então já vou falar o pós-operatório. Ele fica pisando com uma sandália especial, né, que tem uma plataforma reta e rígida, que ela faz a distribuição da carga certinha embaixo do pé, né? E esse paciente, ele fica usando essa sandália, eu deixo ele usando 45 dias, mas ele pisando desde o primeiro dia. Ele sai do pós-operatório da alta pisando, tá? As 2 primeiras semanas, eu peço para o paciente fazer uma restrição um pouco maior. Pisar para o necessário, dentro de casa, até mesmo porque está com os pontos, né? Depois de 2 semanas, que a gente tira os pontos, de 2 a 6 semanas, né? Ele vai ficar usando a sandália Augusta, mas eu libero para dirigir. Eu libero para algumas atividades mais necessárias do dia a dia, libero para o trabalho, caso o trabalho aceite ele trabalhar com aquela órtese no pé. Então, a gente já consegue liberar muito mais rápido, né? Para uma fisioterapia, para uma drenagem, para alguma coisa mais analgésica. E depois dessa 6ª semana, que completam os 45 dias com o uso da sandália, eu já libero o paciente para atividades de baixo impacto, né? Então, eu libero ele para uma musculação, para um pilates, né? Até para voltar ali a mobilidade, exato, né? Então, ele já está fazendo a físio, já está reabilitando na físio, está pronto para ir para uma musculação. E quando ele completa 3 meses de cirurgia, aí eu libero para atividade de alto impacto sem problema nenhum. Então, mulheres eu libero com 90 dias para o salto alto, né? Elas adoram. Inclusive, eu atendi uma mulher recentemente que ela chegou no consultório com o salto alto, né? E ela falou para mim, doutora, eu quero operar o meu pé, né? Eu quero fazer a cirurgia da Joanete para voltar a usar esse salto alto. Eu falei, tá bom, vamos lá. E a recidiva, a taxa de recidiva do Joanete depois de uma cirurgia minimamente invasiva é muito pequena. Que né? legal. E além do salto alto, a gente libera gosto de correr para corrida, caminhadas de longas distâncias, hidroginástica. Então, atividade de alto impacto, com 90 dias o paciente está pronto. Lógico que tudo isso vai depender do aspecto radiológico, né? O quanto esse osso ele está consolidando ou não. Então, por exemplo, tem pacientes que são mais idosas, demoram um pouco mais para consolidar o osso. Aí, às vezes, a gente dá uma segurada, né? Sim. Agora, pacientes mais jovens, geralmente, a gente libera nesse tempo mesmo. Se a gente for fazer um paralelo, né? Do tempo que a pessoa passa com o Joanete, né? E que vai só aumentando, né? Ali pelo que você falou. E o tempo que ela vai passar desde a cirurgia até a recuperação compensa muito, né? Demais. Porque enquanto ela está ali com a patologia, né? Digamos assim. Não sei se esse é o termo, porque... patologia. Pronto. Patologia. Então,
essa situação vai só aumentando, né? Sim, e aí depois da cirurgia diminui até aniquilar. Exato. Total, né? Várias pacientes me mandam imagens dela na academia, voltando a correr na esteira. Andar de salto alto, né? Andar de salto alto, sim. E é bem legal essa devolutiva, assim, sabe? Eu sempre costumo perguntar para os pacientes, mês a mês, o quanto ele está satisfeito Sim. com a cirurgia, né? Porque isso é muito importante para mim. Legal. Né? E para o paciente, claro. Legal. Um dos pontos que eu acho marcante na sua atividade profissional é a sua empatia, né? Aquela sensibilidade que você tem quando vai atender o paciente, né? De ouvi-lo, de dedicar tempo, né? Eu lembro que em algumas conversas que nós tivemos sobre a sua atividade profissional, você falou, Diego, eu não consigo fazer uma consulta rápida, eu preciso entender o paciente, né? E tudo. Como é perceber o paciente desde a chegada, né? Que eu acredito que ele está ali com aquele problema, às vezes ele nem sabe o que ele tem, né? Mas está sentindo dor. E como é contemplar esse mesmo paciente, sei lá, dias depois ou meses depois, vai depender da decisão que ele tomou ali de fazer a cirurgia, caminhando, tendo uma nova qualidade de vida, né? Como é visualizar esses dois olhares, né? O primeiro ali do primeiro impacto da dor e o segundo da alegria de contemplar o resultado. Eu atendo em alguns lugares, assim, que a gente acaba atendendo muito volume, né? E esse volume faz com que você tenha que atender o paciente em 20 minutos. Eu acho isso impossível para o pé, né? Porque o pé a gente costuma avaliar ele desde a hora que a pessoa entra na tua sala, o jeito que ela anda. Você já vai fazendo a inspeção do pé dela, né? Até ela tirar o calçado. E aí ela já vai me contando a parte que dói, há quanto tempo dói. Geralmente eles já chegam com alguns exames ou algumas informações do Google, né? Uhum. E aí, eu não sei, assim, eu acho que essa parte da empatia... Eles falam que eu tenho empatia com eles, né? Mas é uma coisa mesmo meio natural, meio espontâneo, né? assim. Uhum. Eu acho que é um sacerdócio a medicina, né? Então, eu tô ali, independente do problema dele, eu tô ali para resolver. Ele veio para mim com um problema no pé, eu sou cirurgiã de pé, e eu tenho que tentar achar uma solução para ele, né? Então, igual esses dias eu atendi uma paciente com um problema raro no pé dela, que eu principalmente, assim, nunca vi uma cirurgia para aquele problema. E eu falei para ela, olha, eu nunca vi uma cirurgia, mas o seu caso é cirúrgico, e eu quero te acompanhar e eu vou estudar o teu caso, né? Eu vou estudar o teu caso pra gente tentar ver qual vai ser a melhor solução. Então, eu nunca deixo o paciente sair da minha sala achando que ele não vai que a situação ter dele uma resolução ali, né? Uhum. sabe? Então, eu tenho muito isso em mim, assim. Eu não tenho coragem de falar para o paciente, olha, o seu caso não tem jeito. Sendo que eu sou cirurgiã de pé, ele tem um problema no pé, se não for eu para resolver, quem vai resolver? E nós que estamos do outro lado, né? Eu me considero como um paciente, né? Não sou médico. E é muito comum a gente absorver de amigos, né, feedbacks de pessoas falando assim, poxa, eu fui numa consulta e voltei arrasado, né? Foi uma consulta ali e poxa, recebi... E às vezes falta um pouco dessa empatia, né, ali de às vezes até de você comunicar uma notícia que talvez não seja a melhor que a pessoa gostaria de receber, mas de uma forma diferente, né? Esse simples fato de falar assim, olha, eu tô contigo, eu vou estudar seu caso, isso já faz toda a diferença, né? Sim. Eu penso que quando você descobre uma nova técnica, você abre um canal para atender várias outras pessoas que talvez tenham aquela mesma dor, né? Exato. E que vão se identificar com aquilo. Eu tive a honra de entrevistar a doutora Laís Cunha nesse podcast maravilhoso sobre Joanete e outros assuntos, né? Vamos gravar muitos podcasts, o seu conhecimento precisa ser compartilhado. Foi uma honra lhe entrevistar, doutora Laís. Eu que agradeço pelo convite, Diego. É muito bom compartilhar, assim, as ideias que eu tenho tido em relação à cirurgia do pé e tornozelo, as inovações que estão chegando no mercado, a tecnologia que está chegando no mercado,
até mesmo a questão de que a gente vê aí que está chegando muito forte da inteligência artificial, Sim. né? Igual eu falei da cirurgia robótica, ou mesmo da medicina regenerativa, e como isso está chegando principalmente no meio ortopédico. Isso cabe um novo podcast só sobre esse tema, né? É verdade. Vamos marcar. Você que nos assistiu, não esquece de se inscrever no canal da doutora Laís, compartilhar com o máximo de amigos. Se você está no Instagram ou em qualquer outra plataforma, faça o mesmo. E até o próximo programa.